Opa! E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Flávio Barros e hoje eu vou falar pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. O pessoal pergunta assim, mas pra que grava esses vídeos? Qual que é a finalidade de gravar os vídeos? Primeiro, porque eu posso. Segundo, porque eu quero. Terceiro, porque não faz sentido não fazer isso. Não tem. A gente está na era digital. O mundo está sendo digitalizado. O mundo está sendo desmaterializado. Eu tenho um amigo, o professor Rui. Ele dá aula na pós... Não sei se já aposentou, mas dava aula na pós-graduação da USP de inovação. Ele tem um livro muito bacana que chama Balança da Inovação. Quando eu vi esse livro, eu fiquei de boca aberta. Eu fui, meu amigo Sérgio, que a gente é um amigo em comum, ele falou, olha, tem o professor Rui, e o cara é um gênio. O cara é um gênio. Vai na palestra dele. Inclusive foi na Paulista, no centro. Como é que é o nome? Não sei se foi no Bradesco e tal. Que a gente foi, depois eu acabei indo com ele no Bradesco, no Centro Cultural do Itaú. A gente foi no Google, em vários lugares onde ele fazia essa apresentação. Ele divulgava o livro dele. E o livro dele, A Balança da Inovação, ele desenvolveu uma técnica que você consegue mensurar ideias. Dá pra crer? Tipo, ele, em todos os anos que ele deu aula como para inovação para o pessoal da pós, ele foi levantando dados e ele percebeu as ideias que vingavam e as ideias que não vingavam. Então ele tem, junto com o livro, se você quiser comprar, tem uma balança. E é uma balança de 3 pontos. Também inovador. E ali você pondera os requisitos. Sinceramente, eu já li esse livro. Eu não lembro o nome. Como eu fiz assim de sopetão, não era nem para falar desse resultado. Você tem uma ideia bem clara de que se aquilo vai vingar ou não. Estou falando isso por quê? Porque nesse livro ele diz que as coisas estão se desmaterializando. Você pode dar uma olhada. Por exemplo, onde a gente guardava as músicas antes? Fita cassete. Hoje a gente guarda onde? No digital. Né? Então tem os livros, o mesmo caso, e por aí vai. Tá tudo se digitalizando. E agora com a internet das coisas, a indústria 4.0, essa é a tendência. Então, por que não ir pro digital? Tem que estar no digital. Outra coisa que eu penso, imagina os meus netos ou bisnetos. Fala, olha, quem foi o bisavô Flávio? O cara pode vir aqui no meu Instagram, olhada, fala, putz, olha quem foi meu avô, olha o que ele pensava, olha o que ele fazia. Caramba, que legal. O meu sonho era eu queria conhecer, eu conheci minha bisavó. Aliás, eu conheci minha tataravó. Conheci assim, ela me segurou no colo, mas eu não tive consciência dela. E imagina a gente poder ver tudo isso que nem o meu pai. O meu pai, ele faleceu jovem. E eu não tenho, o meu filho queria saber, eu falei que meu pai tocava muito. Meu pai era um músico sensacional. O som dele era divino, era muito gostoso, era uma coisa assim, ele tocava o baixo e era um som que preenchia o ambiente, uma coisa gostosa. E todo mundo que ouvia ele tinha que dizer com a mesma boca como ele tocava bem. E eu tenho registro disso? Não tenho. Eu não tenho registro. Não tenho registro. Meu filho não pode ouvir o meu pai tocando. Aliás, tem poucas fotos dele, é pouca coisa. Entendeu? Então, você no digital é uma forma de você se eternizar. Quem assistiu Lucy aqui? Quando ele fala, qual que é o objetivo do ser humano? Se perpetuar. Né? Então, essa é uma forma de perpetuação. Pode ser que se perca no meio do caminho, uns ou outros, mas vai estar lá. Se um dia alguém for pesquisar, ele vai estar em alguma nuvem por aí. E a outra coisa que me leva a fazer isso é o lance de também no filme Lucy fala sobre isso. Muito legal. Do compartilhamento. Vocês não saibam, que eu vou contar aqui, que foi o seguinte, eu era de uma determinada igreja e eu vi num determinado momento que não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido fazer parte daquela comunidade. E eu tentei ficar um tempo só pela música, que eu não sou músico amador. Só que eu não as ideias não batiam mais, não fazia mais sentido naquele momento. Por não fazer sentido, eu deixei. Só que quando eu saí de lá,
eu ainda tinha um restício assim de que, será que eu vou pro inferno? Que é o que pregam a maioria das religiões. E eu falei, vou investigar isso. Eu vou investigar. Eu queria saber se eu ia pro inferno ou não. E eu também não queria ser aquele cara que, geralmente, não sei onde é, se vocês conhecem ou não, mas o cara saiu da igreja, pronto, aí vai pro inferno, o cara desanda, separa da mulher, vira um negócio. Eu falei assim, não, eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu sou outra pessoa. Entendeu? Tanto é que, às vezes, a pessoa também tem a noção de que quando você sai de um determinado grupo, de tipo igreja evangélica, você acha que o cara não tem mais parte com Deus. É muito pelo contrário. Eu acredito que eu estou muito mais próximo de Deus agora do que quando estava lá. Porque nessas minhas andanças para saber o que era Deus, eu estudei demais. Demais, 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 porque eu achei que Deus estava lá. Deus estava nos livros, estava assim, falei, pô, alguém deve saber disso. A verdade deve estar em algum desses livros. E olha, eu andei, hein? Eu fui os Vedas, a Cabala, misticismo, teologia, a ciência cristã, e muitos. Magia. Vocês pensam que magia é uma coisa de outro mundo? Relaxa, não é. A magia está em outro lugar. Depois de eu passar por dessas experiências, uma outra que vale a pena mencionar aqui é o livro de Urântia. Eu fiquei 3 dias acordado quando eu vi esse livro de Urântia. E lá tinha respostas demais para Jesus Cristo, porque tinha muitas respostas. Porque eu queria saber, eu falei, cara, e agora, né? Será que eu vou pro inferno? Será que eu não vou? O que é esse inferno? Enfim, eu pesquisei demais. E eu cheguei à conclusão, todas essas pesquisas, não sozinho, de que existe um inferno. Só que o inferno não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que vai queimar com o fogo do inferno e tal. A minha concepção de inferno é um inferno mental. É um inferno aqui mesmo. Ou em outra dimensão também, mas é a sua mente. Tudo que você representa e que você está na sua mente. É simples, é só você fazer um teste assim de, se você pudesse. Tem pessoas que acham que o seu corpo, que você é o seu corpo. Pode ver que não dá nem pra gente falar. Você fala meu corpo. Entendeu? Igual você fala meu carro, minha casa, minha vida. É uma coisa, é uma atribuição, uma coisa que você tem, é um objeto, uma coisa que você tem. Não é você. Você, aí tem outra linha do eu sou. Quem é? Eu sou Deus. Resumindo, até hoje, de tudo que eu vi, pra mim eu sou uma individualidade de uma consciência muito maior. Eu acho que a gente tem uma consciência de Deus, chamada de consciência crística, e eu tenho essa personalidade que é composta pelo meu ego, pela construção desse personagem que eu estou aqui. Por que é um personagem? Porque se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outro estado, se eu tivesse nascido em outro planeta, eu seria um outro personagem. Porque o que me define, pelo menos me define aqui no plano físico, é fruto das coisas que eu fiz no passado. Isso enquanto você não descobrir o seu eu interior, que é o seu eu interior, que é a consciência de Deus, que é a consciência crística. Sabe o que é o legal? É o seguinte, vou dar um exemplo para entender. É que como se a gente fosse um computador. E dentro desse computador, você é ligado à internet, ok? Dentro da internet, a internet é como se fosse Deus. É uma representação, porque Deus é tudo. A internet não abrange o computador, o hardware, não abrange, entendeu? É só a internet separado. Mas Deus seria a internet, o software, o hardware, Deus é tudo. Só que a consciência, a informação estaria na internet. E você é o carinha que é o usuário, o operador que baixa essas informações. Só que essas informações, você sabe que tem a Deep Web, que as informações que ficam mais profundas, as informações que não são regulamentadas, as informações que estão no seu subconsciente. Então, você tem condições, como ser humano, de acessar qualquer tipo de informação. Mas a informação mais importante para nós é a informação da consciência de Deus que está dentro de nós. Para mim, Jesus acessava essa consciência, os grandes avatares acessavam essa consciência,
E a partir do momento que eles acessavam essa consciência, eles eram a representação de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. A gente, para mim, do meu ponto de vista, a gente só é a imagem e semelhança de Deus quando eu estou imbuído dessa consciência. Caso contrário, é o computador que está rodando outro tipo de programa. Tipo assim, ó, vamos rodar a consciência de Deus. Estamos rodando a partir de agora a consciência de Deus. Mas eu posso rodar a consciência do Flávio. Flávio, que é casado, tem 2 filhos, e empresário, pai, e por aí vai. E o nosso papel aqui, que é como se fosse um holodeck, ou um filme. Aqui, o nosso papel aqui, é como se a gente estivesse num filme, onde nesse filme você não está na terceira pessoa, como quando você senta para assistir um determinado episódio, você olha e você torce pelo personagem sentado no sofá. Então você não é o personagem, só torce por ele, você queria ser ele e tal, dentro da sua vida você vive o próprio personagem. É a maior das interpretações, é a sua vida. E essa vida é ditada por Deus, por os rumos que as coisas vão tomando. É um grande sincronismo no universo, onde pessoas têm que se encontrar em determinado momento, coisas precisam acontecer, e grandes marcos precisam ser colocados, mas eles podem também ter variações. Cara, é uma coisa muito intrincada, mas não tem nada solto, e nada é por acaso. Tudo que está aqui é intencional, tudo que está aqui tem um propósito, tudo que está aqui é Deus se expressando através de nós. Então eu sou uma expressão, você é uma expressão, esse pessoal que está nesse trânsito, cada um tem a sua expressão, e a gente está ligado a um certo banco de dados na internet, onde essas informações são disponibilizadas para a gente, disponibilizadas a todo tempo, a todo momento. É uma fonte inesgotável que flui dia e noite a fio. Só que a forma de captar essas informações, ela é diferente de como nós captamos aqui no plano físico. Para captar aqui as informações aqui no plano físico, você usa os seus sentidos: olfato, o paladar, a visão, o tato e por aí vai. Então você consegue captar o que está acontecendo, né? Por essas buzinas que estão acontecendo aqui, pela temperatura. Então a gente capta por esses sensores, e esses sensores vão mandar para dentro do nosso corpo, que vai trazer o quê? Uma certa sensação, um sentimento que vai gerar uma emoção, beleza? E aí o nosso lance é administrar essas emoções, beleza? Só que a gente ficou aqui, quando a gente entrou no jogo, o jogo, o que é o jogo? Peraí, tô confundindo muito, tô colocando muita coisa, assim, não é jogo, vamos tratar como um filme. O filme é um treinamento para você, para sua consciência. Você treinar a sua consciência, porque aqui você vai... imagina que você vai escrever um roteiro, depois você viveu o roteiro. Show de bola, você escreveu o filme e você vai lá fazer parte dele. Não tem experiência de imersão melhor, né? Só que dentro dessa filmagem, você se identificou com o personagem. Então você passa a achar que você é o personagem. Quando você acha que você é os seus pensamentos, que você é o seu corpo, então fala, caramba, eu sou o personagem. Isso é tão ridículo quanto falar que eu sou meu carro. Entende? Você está dirigindo esse personagem, eu estou dirigindo o carro, mas você não é o carro e nem é o personagem. Como você tem essa interpretação errada de que você é o veículo, que você é o meio, que você é o corpo, você acaba achando que tudo isso daqui é onde você tem que resolver. Que são trabalho, esposa, filhos, dinheiro, riqueza e tudo mais. E você acaba esquecendo que o grande lance de qualquer produção é você interpretar o que o diretor, o autor fez. Então a vida é a obra, e você vai vir aqui para viver essa vida, interpretar ela. E na interpretação da vida, você vai pegando os códigos, você vai ganhando consciência, entendeu? Então, quem fala assim, pô, mas cara, tá ficando complicado. Calma que eu vou explicar agora. Cada vez que você pode ver que toda técnica de meditação, ou qualquer tipo de técnica de transcendência e tal, o que ele pede? Sente numa cadeira, ou então cruze as pernas e fique de uma maneira tal que
vai te levar ao quê? A um estado de relaxamento. Esse estado de relaxamento tem como objetivo mortificar a carne. O que é mortificar a carne? Eliminar os sentidos. A partir do momento que você para de perceber a vida pelos sentidos, você vai receber o quê? Inspiração. Uma ação do espírito, vamos dizer assim. Você vai receber as informações, o download das informações da internet, que é Deus. Que ele vai te direcionar para as coisas que você precisa fazer aqui. Para seguir o quê? O roteiro. Então você fica coisa assim, é coisa de Deus, né? Você não achou que ia ser. Aliás, ele é simples, mas o nosso cérebro não consegue assimilar, porque a gente vem sendo a mente cauterizada há muitos anos. Então você não consegue assimilar. Pode ver que todos os que professam algum tipo de espiritualidade, de plano superior, de coisa do tipo, eles têm como base a volta para quem? A volta para algum lugar, a volta para o Pai. Tem como base uma evolução, um processo. Tem como base, uns falam que é aprendizado, outros falam que é descoberta, porque já está tudo dentro de nós. Então, as coisas já estão guardadas, a gente fala aqui, estão dentro de você. Só que a gente em nenhum momento é treinado para ouvir. Ouvir assim, para sentir, para essa voz dar direção para a gente ir sentir. Então nós acabamos reagindo às coisas que acontecem na nossa vida e tomando como base só o plano físico. Quando na realidade nem existe, é tudo um plano espiritual que está ligado com o físico. Foi Platão que dividiu, colocou entre o mundo material e o espiritual. E nessa divisão a gente achou que esse negócio é separado e tal. Pra você ter uma ideia, nem o seu corpo é completamente separado do restante. Porque se você medir, tem como de hoje, você vê que tem uma camada de energia em volta do seu corpo. Não é porque eu não estou vendo que não existe. Você não enxerga o vento, mas você sente. Entendeu? Então você pode medir a energia. Então você nem sabe aonde o seu corpo termina, nem direito aonde ele começa. Se você der uma olhada aqui com microscópio, você vai olhar aqui, vai descendo, até chegar o quê? No átomo. O átomo ele tem uma distância do núcleo até o elétron que, se você ampliar isso milhares de vezes, é uma distância gigantesca. Isso quer dizer que tem mais vazio, entre aspas, do que o que a gente considera que é matéria. Então, a gente tem muita ilusão na vida do que são as coisas. E esse papo, para quem está aqui até agora, eu posso dizer com uma frase que eu gosto muito, que é: os lábios se abrem para os ouvidos preparados. Agora, eu não espero nada de ninguém, eu só estou colocando aquele conhecimento para fora. E você que vai fazer suas pesquisas, se servir para você para alguma coisa, geralmente se você assistir e te tocar é porque você todos temos um chamado. Só que as pessoas estão aqui como se fosse assim em séries diferentes. Você tem as pessoas que estão na primeira série, tem as que estão na faculdade e tem as que estão fazendo pós-doutorado. Então cada um vai ter um nível de entendimento. Tem coisa que não é para você, tem coisa que as pessoas não vai ser agora que elas vão chegar e pegar. Entendeu? Então isso aqui, eu tô muito tranquilo. Antigamente eu achava, nossa, se eu falar isso, para quem que vai ser? Não interessa, pode não ser para ninguém, pode ser para mim ver mais tarde e refletir, olha como é que eu pensava lá. Então pouco importa as pessoas que vão assistir. Agora, se servir para alguém, eu acho que eu vou ficar feliz. Agora, se não servir, eu também vou ficar feliz. Porque eu já percebi o seguinte, aí vem mais coisas. Tudo quem faz, como você vai ficar, como você não vai, o seu estado, é você mesmo que constrói tudo. Você constrói sua realidade. Esse negócio é muito louco, porque às vezes você construía na cabeça um pensamentozinho fraquinho, uma coisa e já achava, meu Deus, não acontece e tal. Fala assim, na verdade você tem que... Por que se medita tanto e que se treina? Pode ver, os ocultistas na magia, ou em vários lugares que eles conseguem feitos assim que a gente acha impressionante, você treina muito o foco. O foco é muito importante. A gente não consegue manter um pensamento por, sei lá, um pensamento firme. A gente não consegue 1 minuto, 10, 30 segundos.
E a gente passa a maioria do tempo construindo, deixando o cérebro no automático e ele vai. Você imagina se você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro. Você deixaria ela ligada assim, aleatório, jogando dinheiro fora? Ou uma máquina de concreto, encher tudo de concreto, bagunçar tudo e virar uma zona? Você não deixaria. Nenhum tipo de máquina você deixaria sem controle. O cérebro é uma máquina fantástica. O cérebro é uma máquina de realização, é uma máquina de manifestação, é uma máquina de trazer daqui para a realidade. Tudo que tem hoje foi pensado, depois foi colocado, às vezes sim ou não, no papel, depois foi construído e melhorado. Então essa máquina fora do comum, a gente deixa ela desgovernada, a gente deixa ela no comando. É uma barato quando as pessoas falam assim: nossa, as máquinas vão tomar conta porque as IAs estão avançando cada vez mais. Você já deixou a máquina tomar conta de você. Quando você deixa seus pensamentos largados, solto, a máquina está tomando conta de você. E é verdade, ela vai te destruir. Você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, apesar de você não ser os seus pensamentos, mas os seus pensamentos podem definir quem você é. Então, você fala assim: porra, como é que eu vou diferenciar um pensamento de uma inspiração, de uma coisa que veio do alto? É o seguinte: primeiro, o pensamento é uma coisa, o pensamento ele gasta energia. Então o pensamento ele exerce um trabalho. O pensamento ele é exaustivo. Você vai chegando mais, você fica cansado, sua mente fica pesada. Pode crer que você está pensando. Quando você, por exemplo, eu estou falando com vocês há 25 minutos e as coisas estão saindo assim e eu estou deixando. Eu não estou, pasmem, você não estou pensando. Na verdade, as coisas vêm e eu estou falando. Se eu tivesse que pensar cada coisa que eu fosse falar aqui, eu ia ter que... então, se eu for para esse lado, então aí eu tenho que virar à esquerda e esse trânsito, entendeu? Eu tenho que fazer o processamento. Eu tenho que medir. Eu tenho que medir as ideias. Eu tenho que medir o que eu vou falar. Eu tenho que ver se vai encaixar, se está dentro de uma ótica. Agora, quando você tem alguma coisa fluindo de fora, de dentro de você para fora, você vê que a coisa corre solta, ela vai saindo, uma coisa vai ligando na outra, vai dando sentido, é uma coisa sensacional. E tipo, todo mundo tem isso. Só que quem tem o hábito de parar, relaxar e escutar essa voz pequena, suave, macia, que fala com todo mundo? Ninguém. E se você ouvir, você ainda vai achar que tá ficando louco. Você não vai dar atenção. Muito disso. Às vezes eu tô assim, pra sair, uma coisa, pega tal coisa, faz isso, faz aquilo. E eu, às vezes, não, deixa, porque tem que voltar, fazer alguma coisa. Aí eu saio, aquela coisa falta. Ou então eu não faço, aquela coisa acontece. Tipo, faça isso, entrega esse relatório, tal, porque senão você vai ser cobrado ali, vem esse puf. Aí eu não faço, é batata. Aí você fala: não, mas isso aí é a sua consciência e tal. Eu confesso que às vezes é ela. Perdão, os seus pensamentos e tal. Confesso que às vezes mas eu já começo, como eu já tenho um tempinho fazendo isso, eu consigo identificar quando é e quando não é. Cada vez estou ficando melhor nisso. E as falas dos vídeos que eu fiz, esse daqui está sendo um vídeo que eu estou falando mais assim, como que eu vou falar assim, mais fluido, sabe? E pra mim tá ficando suave e tal. Fiz os outros vídeos, mas ficou meio... Eu vi que eu não tava, vamos dizer que assim, não tava tão inspirado assim. E aqui eu achei que não tava inspirado e a coisa tá fluindo. E tá fluindo bem. Eu fico feliz quando isso acontece. Isso é uma coisa que me dá uma satisfação. Quando eu saí da igreja, que eu comecei a buscar isso, eu estudava demais. Eu estudava demais até hoje eu estudo todo santo dia. Mas hoje eu estudo outras coisas. Porque na verdade eu estudava mais assim, parte eu queria muito saber o que estava acontecendo, e na outra eu tenho... Os assuntos me interessam tanto, eu queria tanto saber o que é. Sabe, é uma coisa tipo de um chamado, é uma coisa que é da pessoa. Às vezes eu criticava as pessoas porque elas não estudavam, porque não sei o que. Bobagem, a gente tem que criticar, não tem que julgar ninguém, porque isso nem é meu, entendeu? Não é eu que sou bonzão, que o cara é estudioso. Eu já fui chamado várias vezes de gênio, e eu caí nessa besteira um tempo, hein? Achei que eu devo ter alguma coisa assim de gênio. Não é nada, essas coisas são dadas.
Deus já te deu, entendeu? Então eu já tenho o desejo. De onde que vem o desejo? Muitos desejos a televisão coloca em você, né? As novelas e tal. Mas tem certo tipo de desejo que você fica assim, meu Deus, de onde que veio isso? Porque você imagina, se você não viu, não cheirou, não apalpou, não foi tocado por aquilo, de onde que veio? Tem uma frase que é: a minha alma almeja por coisas que eu nunca vi. Não é forte? Da onde que vem isso? Inspiração. Inspiração da fonte, inspiração de Deus, inspiração daquele que conhece todas as coisas. Eu tenho um pouco de... Depois que eu saí da igreja, eu fiquei com um pouco de receio de falar da palavra de Deus. Porque eu me senti um pouco traído. Bobagem também. Quando eu saí da igreja, me senti enganado. Porque eu vi que não era nada daquilo e eu me senti enganado. Eu não juro que eu não fiquei assim com as pessoas, porque as pessoas falam, eu também fiquei por lá por tanto tempo e eu achava aquilo o máximo. E as pessoas estão lá ainda e acham, tem uns que estão enrustidos, tem outros que acham aquilo o máximo. Depois que eu li Joel, e eu já tinha dado uma percebida nisso, mas eu precisava ouvir de alguém para poder internalizar. Que todas as pessoas, todos os caminhos levam a Cristo, todos os caminhos levam a Deus. Não importa por onde você vai, no final você vai chegar lá. E quando você vê uma pessoa que ela tá tipo em busca de propósito e tal, buscando espiritualidade e tal, pode ver que os caminhos, ela passa por vários caminhos parecidos. E no final nós vamos encontrar com quem? Dentro de nós mesmos. Está muito mais próximo do que a nossa respiração, o que a gente busca. E a gente está buscando lá fora. Eu busquei muito tempo lá fora, em livros. Eu nunca fui muito de ter guru, mestres e coisa do tipo. Eu sempre tive uma parte assim meio que de autodidata. E eu queria, tipo, não sei se é por causa da minha formação, eu sempre quis eu mesmo tirar as minhas conclusões. Mas você sempre, de qualquer forma, é influenciado. Eu estou num trânsito aqui há mais de 30 minutos. Você é influenciado. Sem os estudos, seria muito difícil chegar não são eles que vão te dar a verdadeira realidade, ela vai vir de dentro para fora. Só que sem os estudos você nem conseguiria fazer essa parte de chegar até aqui, entendeu? De ter essa percepção de que o que a gente precisa está dentro de nós. Quando você fala assim, as pessoas falam, vós sois deuses. Eu cheguei a acreditar nisso uma época, que a gente realmente era Deus. Na verdade, nunca acreditei por inteiro. Sabe quando você acredita, mas fica meio assim? Eu passei a acreditar e perceber que a gente só é, acho que eu já falei aqui, né? A gente só é Deus quando a gente tá com a consciência de Deus. Então, dessa forma, para mim fez sentido você ser Deus quando tá na consciência de Deus. Porque não faz sentido, eu sou Deus e tô aqui nesse trânsito. Que Deusinho meia boca é esse que não consegue se livrar de um trânsito? Entende? Saca? Ou você é ou você não é. Entendeu? Então eu posso falar que a gente tem o potencial de Deus aqui. Mas por exemplo, agora eu não tô exercendo. Estou exercendo parte desse potencial. Porque coisas que eu tô falando aqui, eu sei que tá vindo uma inspiração bacana. Que se eu estiver fora dessa sintonia, dessa frequência, talvez eu não conseguisse estar falando isso para vocês. Tenho certeza que muitos não vão entender. Alguns vão pegar um cheirinho e outros vão falar, porra, eu também pensei sobre isso. Sabe que também? E daí desperta. Se uma palavra daqui for o suficiente para despertar você, para você buscar o seu propósito, nossa, esse vídeo já tá valendo milhões. Eu vou encerrar por aqui, porque eu poderia continuar falando, só que eu vou encerrar por aqui. Eu quero prestar atenção aqui no trânsito, ver se eu consigo chegar um pouco mais cedo em casa. Tá bom? Pra mim foi uma satisfação enorme falar comigo mesmo. Foi muito bacana mesmo. Foi muito... Sabe o que a outra parte que é legal? Você... Outra coisa que justifica fazer as lives ou fazer os vídeos, você conversando e colocando isso pra fora, você começa a ter entendimentos melhores. Porque tem coisas que eu tô falando aqui que eu nem sabia que estava dentro de mim. Eu preciso colocar essas coisas pra fora. Pra me ajudar, para ajudar alguém, para melhorar meu entendimento, para melhorar minha percepção. Joel Goldsmith, ele fala uma coisa que é bacana aqui. Todo mundo, qual que é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O maior propósito do universo é mostrar a natureza de Deus. Esse é o maior propósito do universo.
Você fala assim também, o reino de Deus é o nosso reino. Pô, defender o reino é um propósito, porque é Deus, faz parte. Para mim, o reino, quando eu falo reino, eu interpretava a Bíblia de uma forma muito material. Inclusive o lance dos talentos. A gente achava, para um foi dado 10 talentos, para outro 5, para outro 2. E aí as pessoas se indignavam porque aquele que recebeu 2 não foi suficientemente apto a poder multiplicar os talentos. E ele recebeu uma punição, foi tomado os talentos e foi dado para aquele que tinha mais. Para mim, os talentos, que na época eram as moedas, representam a nossa consciência, a nossa percepção, nosso ganho de consciência. Então, por que aquele que tem pouco, tenha menos ainda, e aquele que tenha muito, que tenha mais ainda? Mais uma vez, consciência. Porque quando você abre a sua consciência, é uma expansão gigantesca. Então, se você tem pouca consciência, você vai cada vez minguar, vai ter menos consciência, entendeu? Agora, quando você tem mais consciência, a consciência busca, como assim, a consciência busca mais consciência, mais consciência, mais consciência, e vai aumentando. Então, é uma lei. Não é uma pessoa, a gente pensa como homem, como ser humano, dizendo, nossa, será que Deus foi injusto? Já tirou do coitadinho que não tinha nada e colocou pro outro que já tinha um montão. E como é uma lei, também serve para a parte material. Porque uma pessoa com dinheiro, com recurso, que sabe usar esse recurso, ele multiplica aquele recurso. Eu tenho R$2, eu vou multiplicar onde? Vou investir aqui. R$10 eu vou investir em fundos imobiliários. Se você tiver aí 1% ao mês, você vai ver a merrequinha que você tem. Agora, coloca 1 milhão. Coloca 10 milhões. Entendeu? Coloca essa parada e fala, é 1%. Entendeu? Você já gera outra pequena fortuna. Então é assim que funciona. Não é uma coisa brigar com isso. Esse negócio de ter dozinha, de pobrezinho, pobre, também é outra coisa que não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido nenhum ter dó de ninguém? Se todos têm potencial, vós sois deuses e podem acessar o reino, por que você vai ter dó da pessoa se ela tem o mesmo potencial que você? Ela pode não estar no mesmo nível, então ela precisa que te ajuda. Por exemplo, quando começa a dar uma informação dessa e a pessoa começa a despertar, começa a se desenvolver, é a melhor ajuda que você pode dar. Melhor do que dinheiro, melhor do que comida. Quando a gente fala assim, eu queria fazer um disclaimer, né? Que eu não lembro quem foi que falou isso, mas ele deu um negócio muito claro assim. Então assim, mas quem que você vai ajudar? Com dinheiro ou com comida? O pobre precisa de instrução, o miserável precisa de alimentação. Então, se a pessoa é miserável, não adianta você querer ensinar uma pessoa que é mãe pobre. Mas se a pessoa é pobre, ela precisa de educação para sair daqui. Então, isso foi muito bacana. Me deu um pop, né? Porque às vezes eu achava assim, nossa, mas eu vou ser um insensível, não ajudar ninguém e tal. E não é não ajudar ninguém, a gente se ajuda as pessoas que te tocam. Você é tocado, que você sente de ajudar. E não ajudar todas as pessoas. Eu já fui muito de ajudar todas, tudo de achar que tinha que ajudar, porque eu tenho uma formação cristã e dentro da minha família tem esse lance de ajudar todo mundo, de dar comida, não sei o quê. E depois eu não entendia. Porque eu falei, caramba, por que não dá instrução para esse povo? Eu sempre pensei assim, em vez de ficar dando comida, por que não monta uma escola profissionalizante e ensina todos esses irmãos aí, eles trabalhar, ensina o básico, carpintaria, pintura, agora informática, ensina a ser YouTube, sei lá, qualquer coisa, pro cara se virar. Mas não, eles davam comida. E lá eles não têm essa distinção de dar comida para quem é pobre ou para quem é miserável. Dá, todo mundo quer estar necessidade e tal. Se você tá num momento muito difícil, você dá comida mesmo, precisa comer. Entende? Não é uma coisa assim. Tem que ter consciência para fazer, essa é a verdade. Tem que fazer com consciência, senão você acaba fazendo besteira. Cara, legal, mais algum assunto? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Obrigado quem ficou até aqui, muito obrigado. Eu vou ter que começar a fazer isso. Tem que ter feito durante o vídeo. Mete o dedo na bomba do like. Dá um likezão pra nós, comenta, compartilha. Beijo do Flavinho. Um abraço.